Você já percebeu o quanto somos pegos de surpresa em nossa vida por algumas situações? A gente vai conversar sobre essas situações e suas possíveis funções no nosso desenvolvimento. Solta a vinheta! Nós passamos por várias situações, sejam elas boas ou ruins, e são situações surpresas. Já ouviu aquele ditado? A vida é uma caixinha de surpresas. Sim, meu amigo, na tua vida vai acontecer de tudo, em todo momento, quando você menos esperar. E algumas dessas surpresas servem para te levantar no caráter e no seu relacionamento espiritual. Confira conosco agora esse primeiro texto que está em 1 Pedro 4, do verso 12 ao verso 19. 1 Pedro 4, do verso 12 ao 19, o contexto é que Pedro está nos dando a ideia de que não é para nós, crentes, estarmos apavorados ou ser pegos de surpresas com as surpresas da vida. Na verdade, a gente vai ser pego de surpresa, mas a surpresa que ele fala é que a gente não deve não esperar essas situações. Nós devemos estar preparados para elas, porque essas situações surpresas fazem parte da vida do ser humano e da vida do cristão. Se você analisar a vida de Cristo e dos apóstolos, você vai perceber que todos eles passaram por situações surpresas em suas vidas. Perseguição, apedrejamento, espancamento, morte, enfim, várias coisas que não é porque eles eram crentes que eles não passaram. Pedro chama a atenção do seu público para que essas surpresas não nos peguem de calça curta. Na verdade, a calça curta é não abalem a nossa fé, pois faz parte da caminhada cristã passar por tais situações. A primeira situação que a gente pode destacar são as situações providas ou promovidas por Satanás. Se você pegar o texto ali em 1 Pedro 5, do verso 8 ao verso 11, você vai ver que ele faz uma analogia, que Pedro faz uma analogia de Satanás com um leão faminto, procurando uma presa a quem possa devorar. Muitas das nossas surpresas são interferências diretas de Satanás em nossa vida. Pois é, meu amigo, saiba que o inimigo de Deus está louco para te destruir, para que você não se apegue a Deus. Aliás, o contexto de 1 Pedro 5, do verso 8 ao verso 11, deixa claro que para vencermos precisamos estar firmes em nossa fé. E para alicerçar a nossa fé, nós precisamos ter a fé em Deus, nós precisamos ter um hábito de orar, de ler a Bíblia, para cultivar mais e mais a nossa fé, que é a força que temos para combater as investidas de Satanás. Perceba que a força não é nossa, a fé é a certeza de que há um Deus que lutará com Satanás para que nós possamos vencê-lo. As tentações satânicas servem para fortalecer a nossa fé no nosso Deus Criador e Redentor. Uma segunda situação que a gente tem que ficar esperto, com uma situação surpresa, é o pecado. Aliás, é a consequência do pecado. Nós não vamos falar aqui que você não vai pecar virando crente ou virando cristão. A grande questão é, somos pecadores sim, mas não precisamos fazer do pecado um hábito em nossa vida. Porque quando nós fazemos do pecado um hábito na nossa vida, colheremos consequências desse hábito. Exemplo está ali em Romanos 1, do verso 18 até o verso 32, onde Paulo apresenta a consequência de seres humanos se entregarem à prática deliberada do pecado, de seres humanos rejeitarem o conselho de Deus e viverem pecando constantemente por escolha própria. É como se você, a cada vez que pecasse, enfiasse mais no pecado, você estivesse mais transformado pelo erro. É como se você olhasse para a verdade e não mais a quisesse, porque você tem mais prazer no errado do que no certo. E como você vai saber o que é certo, o que é errado? Lembrando que estou falando para você que crê na palavra de Deus, porque é aqui que está todo o direcionamento do que é certo e o que é errado. Então, quando você observa o ensino divino e vai contra ele, a chance de você ir mais a fundo é maior. Se você parar para analisar, todo alcoólatra que bebe demais começou com um gole de álcool. Todo viciado em droga começou com o primeiro trago, com a primeira cheirada, começou com a primeira vez de utilização da droga. E assim a gente vai se deixando levar pelaquela situação gostosa, pelaquela circunstância boa, mas não levamos em conta as consequências futuras de tais circunstâncias. O pecado tem como objetivo fazer você se arrepender e mudar de direção, para que você se converta a Deus e, mais uma vez, fortifique a sua dependência do sacrifício de Jesus. Algumas situações também envolvem a nossa maturidade. Se você pegar 2 Coríntios 12, verso 7, Paulo fala do espinho na carne.
Muitos teólogos discutem o que seria esse espinho. Pode ser um problema de fala, pode ser um problema na visão, pode ser qualquer outra coisa. Mas a grande questão é que Paulo, diferente do pecado, o espinho na carne dele evitava que ele se orgulhasse do seu trabalho. É a maturidade espiritual, é quando você entende que certas circunstâncias vêm para você, para que você não se orgulhe de quem você é, para que você conserve a sua humildade no Senhor, que você conserve a sua dependência divina. Então perceba que várias dessas situações surpresas acontecem para nos fortalecer como pessoas, mas principalmente na dependência de Deus. Que você possa todos os dias estar ciente de que existe um Deus que está pronto para te fortalecer a cada surpresa da vida. Forte abraço. É isso aí, a gente falou de surpresas da vida. Coloca aqui embaixo quais foram as surpresas que mais mudaram o seu caráter ou que mais ajudaram você a ser transformado por Cristo Jesus. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dá aquele like e que Deus os abençoe.